Então, a primeira coisa, né, eu acho que é essa imagem que a gente tem e que deve ser bastante conhecida de vocês, que é essa ciranda, né, ao redor do mundo, abraçando o mundo como um todo. A economia solidária, ela tem essa preocupação, não é? Ela tem a preocupação para que esse mundo ele continue existindo, não é? E para que ele continue existindo, ele depende muito de nós, de cada um de nós. E a economia, né? A gente está falando de economia solidária e, e deve ter sido falado para vocês. Eu não vou me estender muito, porque Marcela já disse que é o próximo encontro, que é a reflexão sobre as várias economias existentes, não é? As várias economias existentes. Agora, a gente precisa reconhecer e conhecer quais dessas economias têm a preocupação que essa foto, que essa imagem está tendo, né, de pessoas estarem de mãos dadas e estarem preocupadas em vivenciar uma economia que não seja destruidora do mundo, que não seja destruidora da casa comum, da terra, enfim, que a gente pratique essa economia muito se preocupando também com, com a nossa comunidade, com o nosso estado, enfim, com o nosso bem-estar. Não é porque quando você fala de economia, não é capitalista, a economia que predomina, que domina o mundo todo, isso é uma das coisas que a gente não sente preocupação, não é? A gente não sente preocupação, haja vista vocês do norte, né? Essa energia boa do norte que vocês trazem para a gente aqui, tem acompanhado isso, né? Esses últimos dias, por exemplo, o próprio sistema capitalista pressionando o governo federal, não é, para que mude suas atitudes com o norte, né, daí do país, enfim, que cuidem mais da Amazônia, que é nossa, né? Porque senão eles vão perder lucro, né? Vão perder ganhos. Não é que eles estejam preocupados com a Amazônia, eles começaram a pressionar os empresários porque eles se sentiram ameaçados pelos consumidores, né, da Europa, que começaram a pressionar que se não tivesse esse certo cuidado, e vamos abrir umas aspas bem grandes aí, um certo cuidado, eles iam deixar de consumir as coisas do Brasil. Então, isso não é inerente, isso não é um princípio básico que faça parte do cuidado com o meio ambiente, não é? Isso, na verdade, é um princípio econômico, eles estão mesmo preocupados se vão vender, se vão continuar vendendo ou não, por isso que eles estão nessa de pressionar né, o presidente aí para que diminuam as queimadas, enfim, a destruição da Amazônia. Figura essa que eles ajudaram a colocar, né? Nós não temos dúvidas disso, que ele ajudou a colocar. E, enfim, e aí agora eles estão meio que se sentindo preocupados em perder o dinheiro. Então, a gente tem aí essa economia solidária que vai de encontro, que é o contrário disso, não é que é uma economia que ela já existe, não é? Ela já existe há muito tempo, não é? Ela é inerente ao ser humano, ou seja, nós somos solidários. O ser humano, ele é solidário. Essa solidariedade, ela vai se perdendo ao longo do tempo, né? Principalmente quando você tem vamos dizer, quando você tem um sistema que empurra as pessoas a se dividirem, não é? Porque quando você divide, você fragiliza, né? Se você divide as pessoas, se você divide as classes, tudo que você vai dividindo, ele fica mais frágil. Quando ele está junto, quando está conciso, não é? Quando estão juntos, ele é mais forte. Quando a gente começa a dividir, então você vai enfraquecendo. Então é assim que o sistema capitalista ele trabalha, não é? Ele vai dividindo as pessoas, ele vai criando as crises, não é? Justamente porque ele se aproveita das crises, não é? Que o mundo vivencia. E aí a economia, não é? Ela é motora de toda essa nossa vida, etc. Né? Isso. Mas aí a gente não pode esquecer do mundo. Então, a economia solidária, ela tem alguns princípios, né? Princípios é aquela coisa que a gente não abandona, é aquela coisa que a gente aprende com o nosso pai, com a nossa mãe, né?
olha, isso daqui é errado, você tem que, não é? E quando a gente aprende de verdade, a gente leva, né, leva até os últimos dias nosso, a gente não abre desses princípios, desses valores. Então, a economia solidária, para que ela não caia nesse emaranhado, não é, de economias e nessa coisa atrativa do capitalismo, então ela não é, vai construindo alguns princípios norteadores que os princípios servem como a gente estiver numa estrada, né, e tem aquelas placazinhas que vai nos orientando. Olha, a estrada é por aqui. Então, se você estiver saindo mais do lado, estiver indo para outro lado, você está deixando de seguir os princípios. E aí nós temos um princípio básico, não é? Esses princípios, na verdade, que nós vamos conversar, que nós vamos estar conversando, eles são básicos, eles são norteadores. Por trás desses princípios, desses valores, existem muitos outros, não é? Muitos outros valores. Mas aí a gente tem a autogestão. O que é essa história da autogestão? Autogestão, os trabalhadores não estão mais subordinados a um patrão e tomam suas próprias decisões de forma coletiva e participativa. Então, é comum na economia capitalista, e na cidade de vocês, tenho certeza que não é diferente, você ter empresas, você ter pessoas que são trabalhadoras, empregadas, não é? Vamos dizer assim, e ter o patrão, ter o dono, ter o cara que é dono da empresa, que paga salário e etc. Só que esse nível de emprego, ao passar do tempo, cada vez mais ele vai diminuindo. Ou as pessoas passam a ser mais exploradas, não é? Ou seja, eu trabalho numa empresa, né, um exemplo, vamos dizer, eu trabalho numa empresa, ou meu filho ou meu neto trabalha numa empresa e ela dá muito lucro. O patrão poderia pagar mais do que um salário mínimo, mas a legislação, a Constituição fala que ele tem que pagar o mínimo, que é um salário mínimo. Então, ele se detém a pagar o mínimo e acumular mais lucros, né? Então, ele vai acumulando mais lucro. A economia solidária tem esse princípio da autogestão, ou seja, se nós temos um grupo nosso lá, uma cooperativa ou uma associação de mulheres, não é? Junta 3, 4 famílias ali, forma um grupo, um empreendimento, então a gente passa a tomar a decisão das coisas, não é? A decisão, ela é nossa. Sobrou vamos lá, teve uma sobra lá, nós conseguimos vender lá nossos produtos e teve uma sobra. O que é que nós vamos fazer com essa sobra? Não é um que decide. Então, todos sentam, avaliam qual é a melhor forma de ser investido, aquilo se é dividir entre partes iguais, se é comprar um novo maquinário, etc. Então, isso é autogestão, não é? São os trabalhadores não só vendendo a sua mão de obra, mas são os trabalhadores também tomando decisões do que é feito, do que é gerado, dos bens que são gerados ali. Isso é um princípio também do cooperativismo, né? Então, a gente tem na economia solidária esse princípio que é a autogestão. São os trabalhadores e as trabalhadoras decidindo o que vai ser feito, né? Que é diferente quando você vai para a economia capitalista lá, e tem as pessoas ou tem uma pessoa que é dono, não é, do negócio lá. Então, aqui na economia solidária, nesse princípio da autogestão, eu sempre, quando eu estou fazendo as oficinas presenciais, eu faço essa dinâmica com o pessoal, não é? Eu peço para eles escreverem num papel, eles vão falando, eu vou escrevendo, como é um dia do trabalhador e de uma trabalhadora que trabalha numa empresa. Então, você sai de casa, você tem um horário para entrar, não é? Então, você bate ponto, tal, chega às 8 horas, para o almoço, volta depois do almoço, trabalha até mais umas horas lá, e chega ao final do dia, e no final do dia você passa, no final do mês, você vai lá e o dono daquela empresa lá paga o salário acertado com você, né? E geralmente é um salário mínimo. Aí, beleza, tranquilo, né? Aí depois eu peço para as pessoas escreverem, né? Estou sendo rápido no raciocínio.
Mas eu peço, e se nós fôssemos de um empreendimento de economia solidária? O que nós tínhamos que fazer? Ah, Tiago, aí é mais sofrido, porque aí nós íamos ter que comprar as linhas para fazer lá o artesanato, nós íamos ter que produzir, depois nós íamos ter que ver uma forma de comercializar, aí depois, aí vai listando, aí quando no final, quando você vai olhar a lista de quem é do empreendimento de economia solidária, o trabalho, né, é maior do que ser empregado, do que ser empregada. Aí, pô, então não seria melhor ser empregado ou ser empregada? A gente faz, né, essa conversa com eles, com elas. A diferença, meu povo, tá, é o seguinte, porque o dono da empresa, ele quer saber de lucro. Então, ele emprega uma determinada pessoa, não é? Com o passar do tempo, é natural, nós vamos perdendo nossas forças, vamos, né, atingindo uma outra idade claro, o corpo não responde igualmente. A pergunta, então, é, quando chega um determinado tempo, aquele dono lá, ele não quer mais saber se aquela pessoa que estava trabalhando, o empregado ou a empregada, é um ser humano que tem filho, que tem contas, não. Ele quer saber se tem um jovem para substituir aquela pessoa que consiga ter uma renda, né, que consiga gerar mais renda para a empresa dele. Então, as pessoas são descartáveis. Esta é a diferença. Quando nós estamos na economia solidária e vivenciamos essa autogestão, então a gente acredita no outro, a gente confia no outro, e como não tem um patrão, então a decisão é coletiva. Então, é só um princípio básico que a gente poderia apontar aqui, não é? Que real, trazendo isso para a economia solidária. Um outro princípio que tem sido debatido muito nos últimos tempos é o princípio da democracia. Então, a economia solidária age como uma força de transformação estrutural das relações econômicas, democratizando-as, pois o trabalho não fica mais subordinado ao capital. Ter uma renda é importante? É muito importante. Nós vamos conversar mais sobre isso lá na frente. No entanto, nós não podemos se basear só no econômico, não é? Não podemos se basear só no econômico. Temos que perguntar: eu sou feliz com aquilo que eu faço, não é? Quais são os ganhos de eu estar, não é, num empreendimento de economia solidária? Qual é essa relação? Enfim, a democracia, esses princípios vocês vão ver que eles são muito parecidos. Então, na democracia, a gente decide coletivamente, não é? E é respeitado, é isso, sabe? Tem o respeito pelo outro, independente da função que ele ocupa ali no empreendimento, não é? Todos têm voz e vez, né? Não sei se vocês já viram essa expressão, ouviram, né? Todos têm vozes e vez na economia solidária. E a democracia é isso. A democracia, não é? Eu acredito muito, né? Tem suas dificuldades? Tem, mas ainda acredito que seja o melhor regime, né, político, se tratando de um país, como também se tratando de um empreendimento de economia solidária. Porque se um ou outro vai erra, né, que é natural, você tem a oportunidade de corrigir e fazer essa correção. Então, essas relações dentro de um empreendimento de economia solidária, ela é democrática, né? Ela é debatida, ela é construída no coletivo, todos dão a sua contribuição, não é? E é levado em conta, não é? Não é aquela coisa que você fala, né? Quando se vivencia, então é levado em conta. Então isso é construído de forma mesmo coletiva, né? O trabalho, o finalzinho que tem aí do slide, né, da frase, pois o trabalho não fica mais subordinado ao capital. Ou seja, a gente não trabalha, não é, se escraviza, não é? Aqui em Fortaleza, não sei se é a região de vocês, mas aqui em Fortaleza tem umas mulheres costureiras que elas trabalham no que a gente chama de facção, não é? Elas produzem as roupas dessas grandes lojas que deve ter por aí também, C&A, Riachuelo, enfim, essas grandes aí.
Mas as coitadas, para tirar um dinheiro, para tirar um salário, elas só faltam se matar. Elas começam muito cedo e vão até tarde da noite, porque eles pagam um irrisório, pagam centavos numa peça de roupa que elas fecham. Então, isso é muito complicado, porque essas mulheres, lógico, elas adoecem, mulheres e homens também tem homens que costuram, né? Então, elas adoecem, né? Você ficar um tempão ali na máquina, mas se elas não fizerem isso, elas não conseguem tirar um salário. Então, veja que o que pauta é o econômico. Elas são, né, assim, obrigadas a vivenciar isso, que é um sistema de escravidão, né? É um sistema de escravidão legalizado, né? Sistema, então, é justamente lutar contra isso que a economia solidária traz, esses princípios e essa organização. Nós temos a cooperação, então, em vez de forçar a competição, convida-se o trabalhador e a trabalhadora a se unir, né? O trabalhador de um empreendimento, do grupo produtivo, a outros empreendimentos, isso é cooperação. Ou então, eu estou lá na feira, eu vou para a feira, eu vendo meus produtos, quando eu termino lá as minhas vendas, então eu vou e compro dos colegas que estão lá na feira, eu não deixo para comprar lá no supermercado, que eu não sei para onde é que vai aquele dinheiro, não é? Então, isso é cooperação. Ah, eu vou para a feira ou eu faço um determinado trabalho e eu passo lá com um veículo e eu sei que tem um companheiro, uma companheira ali que vai para o mesmo local. Então, eu divido esse transporte, isso é uma forma de eu cooperar. Eu me junto com as pessoas que trabalham com a mesma matéria-prima minha, não é? Então, eu vou lá, me junto e faço uma compra coletiva, por exemplo, de tecido. Tem umas colegas aqui da CPT, não é? Então, eu tenho um mutirão para limpar lá o roçado, o quintal, em vez de eu ir sozinho, ou então ter que pagar um trabalhador, eu posso organizar ali um fundo solidário de mão de obra. Então, é o mutirão, né? Então, todo mundo vai, trabalha um dia num roçado, o outro trabalha no outro, e assim as pessoas vão se ajudando mutuamente. Isso é a cooperação. E se juntando, elas conseguem ser fortes, inclusive para enfrentar o capital, né? Porque a gente sabe que o capital, ele é cruel, mas aí quando as pessoas se juntam, né? Tem um ditado, não sei se vocês conhecem aí, que é, se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, mas se a gente se juntar, o bicho corre, né? Então, é por aí, essa coisa. Se a gente começar a se juntar, a gente vai conseguir superar muitos desafios que são postos para os empreendimentos e para os grupos de economia solidária. Acabando com as divisões e passando a ver o outro como um parceiro e não um inimigo. Na cooperação haverá superação do ganhar. Não haverá, na verdade, né, era para ser, não haverá superação do ganhar ou perder, pela proposta que todos ganham. Então, na cooperação, não tem essa do, ai, fulano é meu concorrente, o outro lá vende a mesma coisa minha, é minha concorrente. Não, ela é minha parceira, é minha amiga, a gente pode se juntar, não é? A gente pode trocar ideia, eu posso fortalecer o empreendimento dela, ela fortalece o meu. Então, esse espírito de cooperação é que a gente precisa e deve alimentar dentro da economia solidária, e é um princípio básico disso. Esse é um resumo também que a gente vai falando, então, o ser humano, ele está no centro, não é o quanto eu vou ganhar de dinheiro, é o ser humano. As pessoas são o mais importante, não o lucro. A finalidade maior da atividade econômica é garantir a satisfação plena das necessidades de todos e todas. Então, se eu faço parte lá da Associação de Mulheres, não é? E a gente trabalha lá produzindo bonecas, né? Eu estou trazendo exemplos aqui para vocês conseguirem visualizar a minha fala. Aí a gente trabalha lá num grupo que faz bonecas, ou então num grupo lá que faz tapioca, né? As mulheres fazem tapioca lá para vender, lá para o PAA, para o PENAI, etc. Mas tem a Dona Maria, e Dona Maria, ela tem que cuidar dos netos dela, certo? Vamos imaginar que ela tem que cuidar dos netos, porque a filha dela sai para trabalhar de manhã, e aí ela só pode contribuir lá no empreendimento de economia solidária, no grupo, na parte da tarde.
Então, não é porque ela só pode ir à tarde que o restante do grupo, das outras mulheres, vão excluir a Dona Maria. Não, elas vão acolher a Dona Maria. A Dona Maria vai ser feliz. Ah, seu Tiago, aí é um debate, né, que o pessoal faz de economia solidária. Mas, então, quando chegar no final do mês, que a gente for fazer a nossa retirada, a Dona Maria vai ganhar o mesmo valor da Dona Joana, que trabalha manhã e tarde, o dia todo, né, assim, no período da manhã, no período da tarde, sendo que ela só vem nos períodos da tarde, não, porque aí nós não teríamos justiça, né? Não teríamos justiça nem solidariedade. Dona Maria, ela vai ganhar pela produção dela, a Joana vai ganhar pela produção dela. Isso é que é justiça. No entanto, a Dona Maria, ela é feliz, porque de manhã ela consegue ficar com os netos dela. E isso é importante ela ficar com os netos, é importante ela contribuir lá com a filha dela, enfim, com a família, né? Enfim, estou trazendo esse exemplo aqui para mostrar para vocês que isso é democracia, isso é cooperação. Tá entendendo? Que é muito difícil se a Dona Maria fosse trabalhar numa empresa, chegar para o patrão lá e dizer, não, eu só posso trabalhar no período da tarde. Não, só quero se for uma pessoa que trabalha o dia todo. Se não for o dia todo, para mim não serve, né? O patrão diria isso. Então, o ser humano, ele está no centro. Então, está no centro o econômico, você ganhar o dinheiro, né, que vai ajudar lá nas despesas, enfim, de casa, mas é importante também que ela seja feliz, que ela contribua e que ela trabalhe dentro das suas possibilidades. Então, isso é um princípio, né? O ser humano estar no centro, não é só o econômico. O econômico não é o que guia o empreendimento da economia solidária, o que guia é a felicidade, é o ser humano estar bem consigo mesmo, estar bem com a sua comunidade, estar bem com o meio ambiente, né? Essa relação é inerente, não adianta você, por exemplo, fazer parte do empreendimento de economia solidária e todas as sobras você joga lá no rio, você joga lá num ponto que as pessoas utilizam a água, não é? Enfim, você faz queimada, e aí você destrói a floresta, destrói a terra, não é? Só porque aquilo ali vai te dar mais lucro, você vai conseguir vender os seus produtos mais rápido. Isso é uma visão da economia capitalista, porque ele está preocupado com o hoje, ele não está preocupado com o amanhã, ele não está preocupado com o que vai deixar para os netos, para os filhos, para os netos, enfim, para as gerações futuras. Não é? Então, essa é uma diferença da economia solidária. Não esqueçam, se alguém quiser interromper, fique à vontade, tá? Eu vou seguindo aqui, mas é só ligar o microfone e falar que a gente abre. O próximo princípio que chega aqui é a diversidade, né? A diversidade faz a diferença. Nós vivemos, meu povo, num país continental riquíssimo, maravilhoso. Olha esse mapa, né, que eu consegui pegar aí. Olha a diversidade desse povo aí, não é? Olha a riqueza que tem no norte, né? Assim, claro que olhando para a imagem a gente também deduz isso. A diversidade, a riqueza que tem no norte, que tem no nordeste, que tem no centro-oeste, que tem no sul, tá entendendo? Então, cada um tem a sua cultura, tem a sua religiosidade, e, enfim, isso é que faz o nosso país maravilhoso. Isso é que faz o Brasil maravilhoso, se a gente conseguir ter esse respeito, se a gente valorizar essa diversidade. Então, não dá para o Santiago chegar aí no norte, né, para falar de economia solidária, sem levar em consideração o conhecimento de vocês que vivem aí, não é? Achando que é o tal, não é? Que muitas vezes acontece com a nossa educação. Nós temos educadores, né, da educação bancária, que chama nosso mestre Paulo Freire, que chegam nas escolas, nas universidades, e saem despejando, né, conhecimento como se eles soubessem de tudo, e não levam em conta a riqueza local, da cultura local, o fazer local, ou seja, a maneira que se faz a tapioca aqui no Ceará pode ser diferente da maneira que faz aí no norte, que faz numa outra região, e isso tem que ser valorizado. Então, essa valorização da diversidade, do conhecimento, isso é essencial para que as coisas aconteçam, né?
Eu tenho que valorizar o conhecimento do outro. Aí tem um grupo lá de 3 mulheres, cada um é uma sabedoria diferente. Cabe a nós, do grupo, a gente dar a oportunidade que essas sabedorias, elas se expressem, não é? Então, assim, se tem uma colega, se tem uma companheira, se tem lá o companheiro que é muito calado e tal, a gente precisa criar estratégias de fazer com que ela participe, não é? Porque quando ela conseguir participar, conseguir, não é, vamos dizer assim, abrir a boca lá, aí vai nos ajudar. O nosso empreendimento, ele vai ser mais rico, ele vai ter mais conhecimento, tá entendendo? Então, a valorização da diversidade, o reconhecimento do lugar fundamental da mulher e do feminino, olha aí, né? Temos que valorizar esse reconhecimento fundamental da mulher, do feminino, a valorização da diversidade, sem discriminação de crença, cor ou opção sexual. Não sei se a Marcela, de repente, tem um grupo da Caritas que faz esse debate sobre o feminismo, né, sobre os direitos das mulheres, e se, de repente, vocês podem pedir um outro momento para fazer esse debate, que é riquíssimo, e se me convidar, eu quero participar para aprender cada vez mais, mas isso é uma coisa que acontece hoje na economia capitalista. Isso já passou, inclusive, em reportagens. Você tem uma mulher, vamos lá, nós temos uma determinada loja, né? Isso na economia capitalista, meu povo, presta atenção. Então, você tem uma mulher que é gerente de uma determinada loja, de uma rede de supermercado, vamos dizer assim. Aí ela é gerente, ela desempenha o mesmo trabalho que um homem, não é? Tem 2 lojas, vamos imaginar, tem 2 lojas, não é? Então, tem uma gerente mulher e uma gerente homem. Automaticamente, o gerente homem ganha mais do que a mulher, mas eles desempenham a mesma função, beleza? Desempenham a mesma função. Isso é uma forma de discriminação, tá? Você tem lá Então, se essa loja estiver no sul ou no sudeste, o salário lá é uma coisa, tanto para homem como para mulher. Se vier para o nordeste, se vier para o norte, o salário é outra coisa. Existe diferença. Ou seja, só de região. Então, você tem uma discriminação entre homens e mulheres, você tem discriminação se a pessoa é do sul, ou se é do nordeste, ou se é do norte, tá entendendo? Então, você tem essas várias discriminações. E aí, você acaba, né, tendo uma perca com isso. Uma outra coisa, não dá, por exemplo, temos no empreendimento homens e mulheres, não é? Um empreendimento, vamos dizer, misto, de homens e mulheres, que fazem um determinado trabalho. Aí, quando chega em casa, muitas vezes, um vai fazer uma determinada coisa, o outro vai fazer outra, ou então um não vai fazer nada, não, porque esse trabalho aí é das mulheres. Não, tem que ser dividido de forma igualitária, tá entendendo? Tem que ser feito de igualitária. A gente vai lá, a lista lá, quais são as atividades que precisam ser feitas do empreendimento. Precisa fazer as compras, precisa produzir, precisa comercializar. Aí, de forma igualitária, a gente vai dividir essas ações, a gente vai dividir essas atividades. Não é porque é homem ou é porque é mulher. E também, na hora de fazer a remuneração, nós não podemos reproduzir isso que eu acabei de dar de exemplo de vocês, né? Mulheres desempenham a mesma atividade, mas ganham menos do que os homens. Não pode. Então, dentro da economia solidária, isso é uma preocupação muito válida também, não é um princípio. A emancipação, a economia solidária emancipa, ela liberta as pessoas da dependência, não é? Liberta as pessoas da dependência, por exemplo, dos atravessadores, a gente, ou pelo menos busca, né? Daqui a pouco vocês me dizem a realidade aí, porque às vezes tem algumas coisas que precisam ser superadas dentro dos empreendimentos de economia solidária, porque, mesmo sendo de economia solidária, a gente está circulando, vamos dizer assim, a gente vivencia, muitas vezes nós temos que buscar nossa matéria-prima, não é de produção, não sei como é aí no norte e do trabalho de vocês, mas a gente acaba tendo que buscar essa matéria-prima lá no sistema capitalista, ou muitas vezes a gente é obrigado a fazer a comercialização para o sistema capitalista. Então, mas é importante que a gente tenha como princípio essa emancipação, essa libertação das pessoas, de atravessadores, desse sistema econômico atual que está aí, que mata, enfim, que tem todos esses problemas que eu falei para vocês,
não é, que privam as pessoas de direitos, não é, o sistema capitalista, ele tira muitos direitos, então a economia solidária tem essa preocupação de emancipar, que as pessoas tenham mais acesso aos direitos, que tenham acesso às políticas públicas, né, políticas públicas que geram dependências, e aí a gente traz um exemplo, a gente traz exemplos, né, de políticas públicas que geram essas dependências, não é criticando, nem é negando, preste muita atenção, por favor, no que eu vou falar, mas você tem algumas políticas que causam as dependências das pessoas porque tem interesses eleitorais, tá entendendo? Você pode trabalhar e deve, porque o primeiro passo é você alimentar as pessoas. Tem uma colega aí, eu vi da pastoral, né, da pastoral da criança, né? Então, assim, o primeiro passo é alimentar. As pessoas precisam se alimentar, mas você precisa também ter políticas públicas que favoreçam os empreendimentos de economia solidária, que tem assessoria técnica, que tem uma linha de crédito para que a gente consiga comprar a máquina lá que vai ajudar na produção. Vocês estão entendendo? Então, você precisa ter políticas públicas voltadas para isso. Porque o grande empresário, ele chega lá no banco, ele pega um dinheiro altíssimo, com um monte de ano para ele começar a devolver, não é? Ele pega um crédito lá. Enfim, quando você vai, o grande empresário, ele tem tudo. O pequeno, ele já é barrado logo de início, né? Geralmente, ele não tem nem acesso ao banco, ele não tem nem acesso a discutir um tipo de crédito, né? Então, a gente precisa, e para isso, falando nessa questão mais econômica, num outro momento, é que a economia solidária, ela trabalha as finanças solidárias, né? Quais são as finanças, as formas de financiamento presente na economia solidária? Cooperativa de crédito, banco comunitário, não sei se você já ouviu falar disso. Fundo rotativo solidário, que eu sou apaixonado, já tive uma experiência magnífica aqui, de trabalhar 4 anos com fundos rotativos solidários, uma instituição que apoiava famílias acompanhadas da pastoral da criança, ou seja, era uma parceria, né? Não era totalmente a pastoral da criança que desenvolvia o projeto, mas tinha uma ligação muito junta da instituição que eu trabalhava com as famílias acompanhadas pela pastoral da criança, que a gente incentivava como é que se diz? A gente incentivava a organização de fundos rotativos solidários. Então, estou deixando isso aí, porque isso daí é um outro papo, é uma outra história que a gente pode conversar, mas que eu sou super apaixonado. Mas é importante ressaltar que tem bancos comunitários, que fazem parte das finanças solidárias, e tem também as cooperativas de crédito, né? Eu falo do fundo porque eu acho ele mais presente, eu acho aquele princípio lá da autogestão, ele é mais forte nos fundos rotativos. As pessoas vivenciam mais isso. Mas, claro que também tem isso nos bancos comunitários, nas cooperativas de crédito. É porque, como eu falei para vocês, como eu sou apaixonado por essa parte dos fundos solidários, então eu sempre acabo puxando mais um pouco a minha fala para os fundos solidários, tá bom? Estamos terminando. Valorização do saber local, eu acho que eu já fiz, então, já falei, né, sobre isso. Em todos os locais existem saberes empíricos, ou seja, é aquele saber que está comigo, que está com você. Cada um de nós temos muitos saberes, não é? Que precisam ser valorizados e geram oportunidade para que eles floresçam e haja trocas de experiência entre os diferentes atores e atrizes. Não é? Então, é isso. A gente precisa proporcionar nos nossos empreendimentos momentos de valorização desse conhecimento. E cada uma de vocês que faz parte do empreendimento, ou que apoia um empreendimento, não é, tem esses saberes. Ele é empírico, ou seja, ele tá com você. Precisa ser gerado oportunidades para a gente colocar esses saberes, esses conhecimentos na roda, né? Vamos dizer assim, colocar na roda, partilhar esses conhecimentos. Então, isso é um princípio também, né, da valorização do saber local. A valorização da aprendizagem, né? Precisamos estar sempre nos informando e se formando, então, participar dessas oficinas, participar de cursos, não é perca de tempo, só basta vocês verem que as empresas capitalistas, elas investem muito nisso.
elas pagam custos caríssimos, eles têm dinheiro para contratarem assessores, consultorias, né? Vocês já viram? Então, assim, consultorias, então vem um consultor que faz lá, mas a gente pode fazer as nossas consultorias, devemos fazer as nossas consultorias, tá entendendo? A gente fazer as nossas consultorias entre nós, na divulgação dos saberes. Então, a gente vai também, a gente parar para refletir, não é só aquela coisa de produzir, mas a gente ter um tempo para avaliar a nossa produção, como é que está sendo, o que, que precisa ser melhorado, como é que o empreendimento tem caminhado, a comercialização tem acontecido, não tem, isso é uma forma. A consultoria, ela faz essa avaliação. Só que no sistema capitalista, eles pagam uma pessoa que se acha iluminada para fazer isso. Na economia solidária, é muito mais rico, porque a gente senta e pensa junto, né, como é que, o que precisa ser melhorado, como é que vai ser melhorado, enfim, toma essas decisões em conjunto, tá certo? Cuidado com o meio ambiente, eu já falei muito, né, responsabilidades com as gerações futuras, os empreendimentos, além de se preocuparem com que com a eficiência econômica e os benefícios materiais que produzem, buscam a eficiência social, né, a preocupação com o social. Trocar o desenvolvimento pelo envolvimento, né? Aprendi isso aqui também, Marcela sempre toca nesse assunto, né? Desenvolvimento, todo político, todo prefeito, né? Todo governador chega na região e diz, vamos proporcionar o desenvolvimento. Tá vindo uma grande empresa aí, vai gerar não sei quantos mil empregos, vai explorar, né, muitas vezes lá. E aí, junto com esses monte de emprego, com essas pessoas que chegam muitas mazelas, às vezes, né? Então, você destrói a cultura de um determinado local, enfim, você pode fazer uma devastação, não é? Com esse tal de desenvolvimento que os governantes estão sempre pregando. Então, para nós, da economia solidária, né, o pessoal, eles dizem, né, para que a gente tenha o bem viver, não é viver bem, é diferente, como diz uma amiga minha aqui da Caritas, não é viver bem, pessoal, é bem viver. Para que isso aconteça, a gente precisa ter o envolvimento de todos e todas, não é? Se envolvendo, acreditando, construindo. Dessa forma, afirmam a vocação local articulada com uma perspectiva mais ampla, nacional e internacional. Então, a gente, né, dessa forma, a gente consegue afirmar, não é, e trocar essas experiências com o que acontece aqui e com o que acontece também no outros espaços. Esses slides aqui eu peguei da minha amiga Marcela, de uma apresentação dela que ela fez, mas eu vou pular esse slide aqui, porque não só porque ela vai trabalhar depois, mas é porque eu acho que eu já discorri sobre algumas coisas que eu tinha colocado aqui, e de repente eu já estou também querendo ouvir um pouco de vocês, como é que vocês vivenciam isso, se vocês estão vivenciando isso nos empreendimentos, na região, enfim, aonde vocês estão aí. Se eu estou falando muita bobagem aqui, não é? Eu quero ouvir vocês, se vocês conseguem vivenciar esses princípios aí nos empreendimentos de vocês, e aí, assim, claro, a gente vai enriquecendo a nossa troca. E aí, para finalizar, eu queria trabalhar esse daqui. Também é da minha amiga Marcela, né? Que eu peguei lá da última apresentação dela, que eu achei muito legal. É nosso, Chá. É nosso, Então, a base da economia solidária, e aí ela traz aqui, né? No centro, como a gente já falou, estão as pessoas, estão os seres humanos, aqui é onde estão, o centro é esse, né? O principal, mais importante é o ser humano, é a pessoa. Aí nós temos aqui a cooperação, que nós já falamos, nós temos autogestão, que foi o primeiro princípio que nós, né, conversamos lá no início, e tem a solidariedade também, ou seja, nós já falamos um pouco sobre isso aqui. Meu povo, o que precisa nós não podemos esquecer de continuar trabalhando esses princípios, né, vamos dizer assim, essas bases aqui,
não é? Nós não podemos deixar de trabalhar porque ele que nos alimenta. Eles é o que faz a diferença nossa para a economia capitalista e para outras economias. É a autogestão, é a cooperação, a solidariedade. No entanto, de norte a sul desse país, né, e, enfim, todas as regiões que a gente tem a oportunidade de conversar sobre os empreendimentos de economia solidária, nós notamos uma certa dificuldade de trabalhar essa pecinha aqui do tabuleiro, que é a viabilidade econômica. Nós não vamos agora discorrer sobre isso, não é? Porque isso daqui é uma outra oficina, mas essa palavrinha viabilidade econômica, nós precisamos fazer com que os nossos empreendimentos, eles também gerem renda para nós, não é? Eles gerem renda, porque a gente acaba trabalhando muito, é inerente à solidariedade, à cooperação, à autogestão. Eu acredito que sempre tem o que melhorar, mas isso é muito presente nos nossos empreendimentos. Mas quando a gente vai para cá, ou seja, o retorno econômico, aí a gente precisa ampliar esse debate, porque aí a gente precisa entender como é que eu calculo o preço do meu produto, não é? Quanto é que eu vou vender, quanto é que ele vai deixar de sobra para mim, não é lucro, mas é de sobra. Se ele está cobrindo, ele não está cobrindo os meus custos, não é? Que tipos de custos existem na minha produção? Então, a gente precisa fazer esse debate. Eu preciso conhecer mercado, o que é esse mercado, Santiago? Se eu produzo um determinado artesanato, se eu produzo um determinado produto, eu tenho que saber, identificar, olhar quem são os consumidores, quem são as pessoas que consomem aquele produto, não é? E eu tenho que fazer uma lista de produtores, porque não basta eu ter só um, porque se eu tiver só um cliente, né, pessoal, vocês devem conhecer esse ditado, quem tem um não tem nenhum. Então, o bom é que eu tenha pelo menos dois, porque se um me abandonar, um entrou em crise, ou um precisou viajar, etc., enfim, pode acontecer várias coisas, eu tenho o outro que vai de certa forma, eu vou ter como continuar fazendo as trocas, né? Fazendo essa troca lá do meu produto. Ou seja, eu vou ter que dar continuidade à comercialização e à geração de renda. E isso aqui é um tabuleirozinho que eu tenho batido um papo muito legal com a Marcela, né? E eu acho que a gente comunga dessa partilha. Nós precisamos fortalecer mais para dentro da economia solidária. O movimento de economia solidária, tem alguns empreendimentos que já avançaram muito nisso, mas os empreendimentos de economia solidária, os grupos de economia solidária, eles precisam discutir mais essa história da viabilidade econômica e que isso não é, vamos dizer assim, nenhum pecado, e eu acredito que tem formas da gente discutir isso daqui sem perder a autogestão, sem perder a cooperação, sem perder a solidariedade, sem perder a humanidade. É possível a gente discutir essa viabilidade econômica sem perder esses outros pilares, certo? Mas, como eu falei, isso dá uma outra conversa, né? Se a gente for só debater o que é essa viabilidade econômica. Podemos fazer isso outro dia, eu vou ter o maior prazer de fazer isso aí, junto com a Marcela. E para fechar e para ouvir vocês, eu trago esse pensamento, né? Africano, que o pessoal lá do Sul, da Caritas, lá do Rio Grande do Sul, lá de Santa Maria, não é? Eu vi a primeira vez com eles lá, está num livro que eles sempre divulgam, e diz assim, muita gente pequena, em lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, estão mudando a face do mundo. E todos esses pequenos que a gente está falando, não é que essas pessoas sejam pequenas, ou seja, é o trabalho mesmo ali comunitário, né? A gente poderia substituir isso daí, muita gente na comunidade, em lugares pequenos, ou seja, nas comunidades, fazendo o trabalho ali, não é? Estão mudando a face do mundo, porque é isso que tem movimentado a economia solidária, né? Nós não, na sua maioria, os empreendimentos não são grandes, nem sei se desejam ser grandes, porque quando a gente cresce muito, a gente acaba esquecendo das nossas raízes, né? E o que nos sustenta é as raízes.